Olá, pessoal! Estou gravando esse vídeo para os meus orientandos do P9. Esta é uma mensagem inicial e gostaria de dizer para todos vocês que eu fico muito feliz e honrada em poder ajudá-los a perpassar por essa etapa no seu curso de graduação. Então, nós vamos juntos construir um projeto de pesquisa. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que seja um projeto que seja a sua cara, que tenha a sua essência, e que você possa estar se debruçando, que você possa estar estudando e gostando daquilo que você está estudando. Eu acredito que esse é o principal ponto para que a gente possa desenvolver com leveza qualquer tipo de trabalho, principalmente nessa etapa do curso em que você vai ter que conciliar algumas questões como os estágios, seja na clínica ou seja na organização, né? Os estágios internos e externos, TCC, as outras disciplinas. Então, que seja um momento de construção em que você possa estar bem à vontade para estar construindo. Se lembre que é necessário a gente cumprir algumas etapas éticas, não só etapas, mas ter alguns princípios éticos, como essa preocupação em estar utilizando no processo do embasamento da fundamentação teórica todo um arsenal científico, não utilizar fontes como sites e blogs que não tenha referência, tentar pegar as bibliografias dos últimos 5 anos, utilizem artigos, vejam a partir de banco de dados como Cielo, PubMed, Google Acadêmico, e que você possa estar pesquisando todo o teu objeto, o teu construto de estudo em fontes que realmente sejam relevantes cientificamente, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Quer dizer, segundo, né? O primeiro, faça de acordo com a sua essência, o que você gosta, tenha um compromisso ético e cuidado com essas fontes, tá? E a terceira coisa é como você vai estar trabalhando com essas fontes. Então, cite adequadamente, verifique as normas da ABNT, né? Dê preferência às citações indiretas, né? Em que você pode estar usufruindo melhor do processo de criação e de produção do conhecimento. Mas se lembre que essa parte de construção do TCC ela é alinhada com uma disciplina. Então, verifique quais são as normas também de construção do texto com as professoras de TCC. O quarto ponto que eu queria trazer para você, antes de um encontro síncrono, é que você pare para verificar alguns pontos e esboçar algumas coisas para que a gente possa se encontrar e assim já ir debatendo algumas coisas, como o que seria o seu tema, o que você gostaria de trabalhar, né? O tema principal, vamos supor, ansiedade em estudantes universitários durante a pandemia, certo? Um exemplo. E aí você vai ter que verificar quais são os objetivos que eu vou querer com essa pesquisa. Alinhado a esses objetivos, uma coisa muito importante é a questão da metodologia. O desenho metodológico que a sua pesquisa ela vai ter tem tudo a ver com os teus objetivos. Então, cada objetivo, ele vai ter que ter uma resposta, tá? E essas respostas, elas serão coletadas a partir do traçado da sua metodologia. A sua metodologia vai ser de campo, vai ser uma metodologia que vai empregar a utilização de pesquisa, ou vai ser uma pesquisa bibliográfica de cunho sistemático, por exemplo. Eu queria sugerir a leitura de um livro, que é esse daqui, né, o Manual de Produção Científica, de Sylvia Kohler. Ele é um pouquinho antigo, deixa eu só verificar o ano, de 2014, mas ele tem algumas instruções bem bacanas em relação a como a gente pode construir um trabalho, seja bibliográfico, ou seja com esse cunho de pesquisa, né, mais empírica, tá? E como eu estava falando anteriormente, os objetivos eles precisam ser respondidos a partir desse delineamento de pesquisa que você vai estar fazendo, certo? Então, tenta pensar, tá, eu quero trabalhar a ansiedade com os estudantes na pandemia, como é que eu vou fazer isso, tá? Que seria a metodologia. Para que eu vou fazer isso e por quê?
que aí você precisa estar embasando o teu trabalho numa justificativa. E de preferência que essa sua justificativa, né, ele venha a partir do levantamento de um problema. Então, o problema da tua pesquisa, né, vai ser uma pergunta, por exemplo, e a partir daí você vai estar justificando o teu trabalho. De preferência que você possa também, na tua justificativa, não somente utilizar as suas palavras para justificar o seu trabalho, mas que você possa também encontrar fontes teóricas que subsidiem o teu trabalho, certo? Dados epidemiológicos é uma boa fonte, né? Por exemplo, você encontrar algum trabalho que traga já alguns possíveis índices de ansiedade ou traços relacionados à saúde mental, nesse exemplo que eu estou dando. Então, que você possa, também nessa parte de metodologia e de estabelecimento de objetivos, você já possa pensar nos possíveis instrumentos que você vai utilizar caso a sua pesquisa seja de campo, né? E bibliográfica sistemática também, mas vamos por etapas, certo? Então, a pesquisa de campo, né, se você vai realizá-la, é importante você entender que o cenário que a gente está vivenciando hoje é um cenário que ele tem algumas restrições. Então, seria interessante que a sua pesquisa, desse exato momento que a gente está vivenciando, né, hoje é dia 1º de setembro de 2020, né, seja uma pesquisa que esteja alinhada, né, ao contexto que a gente está vivenciando, então seria uma pesquisa mais de perfil mais online. Então precisaria ver qual a plataforma estaria utilizando, né, se ela prevê questões relacionadas ao sigilo, por exemplo, e enfim, tá? Então essa é uma perspectiva. Se você vai utilizar ou preferir coletar seus dados numa perspectiva mais qualitativa, né, mais sistemática, por exemplo, você também precisa ter uma organização de quais bancos de dados, o período, o idioma e assim por diante, certo? Então, por isso que eu recomendei a leitura de alguns capítulos desse livro aqui para você, tá? Então, perceba que para a gente falar, né, sobre um TCC, uma monografia, a gente precisa sair decidindo algumas coisas. Então, a temática ela tem que estar vinculada com o seu objetivo. Os objetivos só são possíveis de ser alcançados se tiver uma metodologia viável, e tudo isso só vai acontecer se você tiver uma boa justificativa para estar embasando todo esse processo, tá? Então, é muito importante que quando você estiver pensando em como vai se dar essa etapa da sua graduação, que você possa ter essa visão mais geral do todo, certo? Uma coisa importante, verificar caso você vá fazer uma pesquisa de cunho empírico, né, quantitativo, evite utilizar os testes psicológicos, porque se você estiver utilizando plataforma online, virtual e assim por diante, tá? Para que a gente não possa ter questões relacionadas a restrições do CEP. Que aí é outra dica também que eu dou para você, que você possa estar realizando a leitura ou investigando alguns aspectos éticos relacionados à construção, à montagem de projetos de pesquisa, com caso seja empírico, porque nós precisaremos submeter a plataforma Brasil. Para submetermos a plataforma Brasil, sou eu, enquanto professora, que vou fazer esse processo. E para isso a gente precisa ter todo o projeto pronto para poder enviar para o comitê, que isso a gente só vai poder realizar no final do P9, né? Do semestre, porque durante todo esse processo você vai estar construindo o teu projeto, que além dessas questões relacionadas a objetivos, né, como eu mencionei aqui para vocês, também tem a construção de cronograma, de calendário, cronograma, orçamento e referências e assim por diante. Colocar todos os instrumentos, então tem uma série de componentes que esse projeto precisa ter para que a gente possa submeter com a adequação que necessita para a plataforma Brasil. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa para falar para vocês. Eu acredito que não, nesse primeiro momento, né? Era uma conversa mais
geral mesmo, para você pensar, que você possa ver também uma pesquisa que seja viável e uma pesquisa que tenha essa característica de graduação, tá? Que tente ser algo de execução possível, viável, né? Que seja condizente à graduação. E eu digo isso porque existem alguns projetos de pesquisa que, devido a tamanha quantidade de processos de execução, que se assemelha a projetos de mestrado ou até doutorado, né? Então, vamos verificar todas essas possibilidades viáveis e que sejam condizentes à nossa realidade atual, analisando tudo isso que a gente verificou nesse vídeo, nessa mensagem de hoje, certo? Então, eu sei que durante toda essa minha fala você deve ter tido vários insights e várias possibilidades de investigação, né? Para o teu TCC, e isso é muito bom, quanto mais possibilidades, melhor, mas que você possa estar traçando um esboço para que quando a gente possa conversar, a gente possa ter uma linha de investigação. Ah, por fim, uma dica que eu dou também para você, para caso você tenha dificuldades de montar um esqueleto de projeto de pesquisa, é dar uma olhada nos artigos sobre um tema que você tem interesse e já analisa uma estrutura que ele vem seguindo, como o seu título ou o seu tema, como é que ele compõe o objetivo, como é que ele está ali se destrinchando nos objetivos específicos, como é o desenho da metodologia, o desenho da pesquisa, quais seriam as informações que foram que são possíveis de ser coletadas através de quais tipos de instrumentos. Então, tudo isso tem que se alinhar para que a gente possa ter um projeto de pesquisa bem para uma boa execução, na verdade. Tá bom? Então, forte abraço para você. A gente se encontra através do WhatsApp, daqui da plataforma, para que a gente possa estar traçando esse caminhar juntos, tá? Um cheiro.